Está começando mais um episódio do podcast Negócios do Agro e para a gente dar início eu quero fazer um agradecimento especial a quem torna esse conteúdo possível, a AgroTravel, a melhor empresa para experiências no agronegócio nacional e internacional. Hoje nosso convidado tem mais de 20 anos de experiência nos setores de agronegócio, varejo e consultoria estratégica. Atualmente ele é diretor de estratégias da Axia Agro, uma das principais plataformas de distribuição de insumos agropecuários do país, investida pelo Pátria Investimentos. Seja bem-vindo, Daniel Bitelli Medeiros. Olá, Fábio. Obrigado pelo convite. Obrigado você, Daniel, por estar aqui com a gente hoje. E para a gente começar, Daniel, eu queria que você contasse um pouquinho aí da sua trajetória, que não começou no agro, mas depois você foi puxado pelo agronegócio e está aí hoje. Legal, Fábio. Vamos lá, vou tentar resumir aqui, porque já são 20 anos, né? Bom, eu sou formado em administração pela USP, na FEA USP, em São Paulo. Comecei a carreira trabalhando em consultoria estratégica, numa empresa que na época chamava Booz Allen Hamilton, que era uma das grandes da época, foi comprada pela Price, hoje faz parte da Price. E foi lá que eu já comecei a fazer meus primeiros projetos no agro, né? Comecei a ter esse contato com o agronegócio. De lá, eu migrei para o banco Rabobank, que é um banco holandês com foco em agronegócios fora da Holanda. Então, é o maior banco holandês e fora da Holanda a estratégia de internacionalização deles foi focar no agro, que é da onde eles começaram. Fiquei lá cerca de 6 anos, e trabalhei em M&A, né, fusões e aquisições, a maior parte do tempo, e depois na área comercial. E lá por 2012, 13, eu resolvi empreender. Eu sempre tive uma vontade muito grande de empreender, e foi aí que eu me juntei a um amigo. A gente saiu dos respectivos bancos e, de uma forma bem estruturada, né, a gente fez um projeto, um business plan, levantamos capital com um investidor, na época eram 10 milhões de reais, para investir no varejo. Varejos, né, alimentar e de moda e vestuário. E aí eu fiquei com esse colega, esse investidor, por mais ou menos 3 anos com o investidor, e depois mais 3 anos sem o investidor, sozinhos, tocando o nosso negócio. Foram anos difíceis, porque a gente pegou ali a época da Dilma, né, e toda a crise que isso gerou. E em 2019, a gente resolveu vender a operação e a gente começou a desmobilizar. A gente tinha 15 lojas, né, de diversos setores aqui, moda, alimentação, cama, mesa e banho. E a gente começou a vender as lojas, algumas franquias, algumas lojas próprias. E aí, por sorte ou por ajuda divina, quando começou a pandemia, a gente tinha saído, né, das 15 lojas que a gente tinha. E nesse meio tempo, quando eu estava saindo, eu entrei na Mobly como diretor de canais offline. Então, todas as lojas da Mobly, como eu vinha do varejo, né, as lojas físicas da Mobly, eu tocava. E aí eu fui convidado pelo Pátria para assumir uma posição chamada de CTO, né, é um diretor de transformação, numa investida, e a investida era a Lavoro Agro, o Grupo Lavoro, distribuição de insumos agrícolas. Então, eu comecei lá em janeiro de 2020, e eu estou com o Pátria até hoje, né? Então, um pouquinho mais de 5 anos, e cerca de 2 anos e meio atrás, eu migrei da Lavoro para a Axia. Então, a Axia é a tese irmã ou prima aqui da Lavoro, que é também de distribuição de insumos, mas para pecuária. Então, a gente trabalha diretamente com pecuaristas, são mais de 100 mil clientes que a gente atende todos os anos. E eu estou aqui agora eu vim como CTO, né, o mesmo cargo, e hoje eu assumi toda a diretoria de marketing. Então, além da parte de transformação, eu também toco a parte de marketing, pricing, digital, a estratégia de categorias e S&OP. Legal. Então, só se eu puder contar um pouquinho sobre a Axia, né? Sim. A Axia é essa empresa do Pátria, é uma tese que tem aproximadamente 3 a 4 anos. Hoje são 60 lojas,
no centro-oeste e no norte do país. Somos duas marcas de revendas, né, que é a Agroline no centro-oeste e a Casa da Lavoura no norte, em Rondônia, no Acre. E temos também uma marca própria, né, a gente é verticalizado na categoria de nutrição animal. Então, a gente tem a Supremax, com 3 fábricas, né, de nutrição, uma em Ariquemes, em Rondônia, outra em Tangará da Serra, no Mato Grosso, e uma em Araguaína, no Tocantins. Então, hoje a gente é a maior empresa, né, desse setor e temos grandes planos aqui de expansão e crescimento para os próximos 5 anos. Legal. Ó, voltando um pouquinho na sua história aí, você estava no Rabobank e aí estava trabalhando com o agro lá. Sim. E aí quando você falou que foi empreender, eu estava imaginando que ia vir algo no agro aí. Por que você decidiu ir para outro setor? Boa pergunta. Acho que eu nunca nem me questionei sobre isso, mas era uma realidade meio paulistana, né? Eu acredito. Eu estava aqui, eu não, a minha história, minha família não é do agro, né? De São Paulo. Então, como eu estava aqui, na verdade, quando eu comecei a pensar nessa mudança e discutir com esse meu amigo, a gente começou a avaliar alguns setores. E o varejo, na época, era um setor que crescia duplo dígito há mais de 10 anos. E foi aí que a gente começou a olhar, a gente olhou muito para o setor de alimentação, que é um setor mais resiliente. E aí, por 1000 razões, a gente acabou migrando para essa área de moda e vestuário, especialmente por causa do nosso investidor, que o nosso investidor era um grupo de shopping centers. Então, a gente acabou pegando algumas oportunidades que tinha dentro dos shoppings dele também, e aí começamos a fazer essa migração. Quando a gente se separou do investidor, a gente fez o que a gente chama de management buyout, né? A gente comprou a participação dele e aí a gente começou a tocar sozinho, a gente começou a migrar mais para a área de alimentação, que era o que a gente mais gostava. E aí a gente desenvolveu uma marca própria de hamburgueria e tal. Então foi aí que a gente foi, bem diferente da minha realidade atual. Legal. E, Daniel, a Axia, ela tem um foco num modelo de distribuição aí, e eu queria que você falasse um pouquinho aí nas principais pilares dessa estratégia de distribuição da empresa hoje. Tá legal. Bom, a Axia, ela nasceu como uma tese para investir num setor muito fragmentado, né, e muito pouco profissionalizado. Assim como não muito diferente da agricultura, né? Então, são milhares de pequenas revendas, muitas delas lojas únicas com dono, e alguns grupos pequenos e um ou outro grupo grande, né, que atua nesse setor. Mas, assim, os maiores não tem 4%, 5% de participação no mercado. Então, a gente começou com essa visão de aquisição, então de consolidação do setor, né? Então, encontrar as melhores empresas, adquiri-las e transformar isso num grande grupo, isso era um ponto. Outra questão importante é a parte de gestão de carteira e excelência comercial. Então, é um setor tipicamente muito relacional, né? Então, a loja tem lá os seus vendedores e eles têm um relacionamento muito grande com o pecuarista, de longa data e tal, e uma confiança muito grande. O que a gente quer fazer é aproveitar, usar e não mudar isso, né? Isso é importante e vai ser sempre. Mas a gente quer dar ferramentas para a equipe comercial para ela poder trabalhar melhor essa carteira, né? E conseguir, por exemplo, fazer o que a gente chama de cross-sell, né? A gente conseguir vender mais categorias para os mesmos clientes. Muitos clientes ou muitos vendedores, eles acabam focando naquela categoria que ele domina mais, né? Então, a gente tem lá, por exemplo, 4 grandes categorias na Axia, que basicamente representam quase tudo que o pecuarista precisa para tocar o negócio dele, né? Então, a gente tem a nutrição animal, tem a parte de pastagem, que é fertilizantes, sementes, defensivos, a parte de saúde animal, medicamentos, vacinas, e o que a gente chama de ferragens e ferramentas, arame, implementos, tal. Então, tem vendedores que são mais focados em saúde animal. Aí tem outro vendedor que é mais focado em nutrição. E a gente acaba vendendo para esse pecuarista 1 ou 2 categorias e ele compra em outra empresa a terceira categoria, a quarta categoria.
Então, a gente tem tentado desenvolver isso na nossa equipe para cada vez mais aproveitar esses clientes em 100% daquilo que ele demanda, né? Então, isso é uma outra coisa. O terceiro pilar, eu diria que é a parte de excelência operacional. Então, a gente, né, no agro, a gente sabe que logística é um negócio crucial, a gente tem que estar próximo do cliente, né, com estoque, não pode ter excesso de estoque, porque você tem perda, você tem vencimento, e você não pode faltar que você perde negócio. Então, tem essa parte de excelência comercial, operacional é muito importante para a gente, tanto na logística quanto nas nossas fábricas, né, para a gente entregar o produto certo, na hora certa, na qualidade combinada. E por fim, a gente tem também uma parte de digital muito importante nas nossas teses do Patra, mas também aqui na Axia, né? Então, o digital ele é um viabilizador para a gente conseguir melhorar a nossa operação, trazer mais ferramentas para a nossa equipe comercial. Hoje, a gente olha até mais para isso do que efetivamente dar ferramentas diretamente para o pecuarista. Porque o pecuarista, ele ainda tem uma certa, não sei se é uma restrição ou se ele ainda não vê tanto valor em muitas ferramentas digitais na mão dele. Eu acho que isso tá mudando e vai mudar cada vez mais. Mas hoje a gente está usando a ferramenta digital, a gente já trabalha com inteligência artificial dentro da empresa para melhorar a nossa operação e melhorar as ferramentas que a gente disponibiliza para a equipe comercial. Legal. Você sabe que a gente fez uma visita lá no Texas com um grupo de pecuaristas aqui do Brasil e fomos numa daquelas fazendas lá que tinha, sei lá, acho que tinham 5 mil cabeças nessa fazenda e eram 3 pessoas só cuidando da fazenda inteira, né? Os caras ficaram doidos. Como é que pode isso? E aí o rapaz abriu lá a tela, a quantidade de dados que eles tinham informação de tudo que você imaginar e mais do que isso, né? Saber interpretar isso, transformar em informação estratégica. Então é um negócio que faz muita diferença e o pessoal falou, não é possível que esse cara só tem 3 pessoas aqui, não entra na cabeça, né? Então é uma transformação que eu acho que ainda está em desenvolvimento, né? Exato. No Brasil. E isso só demonstra o quanto que o Brasil, que já é uma potência, né, já é o segundo maior produtor de carne do mundo e o primeiro exportador e crescendo muito a exportação, né? E a gente sabe que a gente tem ainda um potencial enorme, né? A ocupação de bois por hectares é baixíssima quando comparada com outros países, né? Especialmente Estados Unidos. Então a gente tem muito espaço para crescer ainda nesse setor. Legal. E com relação a essas novas tecnologias, como é que vocês têm conseguido usar elas no sentido de se aproximar mais, de entender melhor o cliente também? Como é que funciona essa parte? Olha, eu fico na dúvida até o que eu posso falar aqui, tá? Mas eu diria que a gente está bem avançado em algumas coisas, tá? Então, inclusive a gente tem um ecossistema aqui dentro do Patra, né? Obviamente, são mais de 20 empresas aqui investidas atualmente, né? Em diversos setores, então a gente faz muito benchmark interno, além das investidas de agro, né? Que a gente também tem aqui. Então a gente vem desenvolvendo uma parte de BIs, né, muito boa. Então, hoje a gente tem acesso a bastante informação da empresa. Inclusive, né, dando um passo para trás, a gente tem uma engenharia de dados aqui, né, muito bem desenvolvida, que começa com a mudança de ERP, quando a gente faz as aquisições, né? Então, a gente tem hoje um Proteus, tem um Salesforce, são sistemas parrudos, né? Sistemas que normalmente as empresas que a gente adquire, as empresas pequenas ou médias do setor, não têm acesso, né? E então a gente começa a mexer em cadastro, a enriquecer, né, os nossos dados para que a gente consiga ter isso na mão. E aí, uma vez isso na mão, a gente consiga fazer as nossas análises aqui e tomada de decisão para melhorar o negócio. Legal.
E aí eu estava conversando com uma revenda também e ele estava contando a experiência disso, né? Que eles tentaram usar canais digitais para fazer contato com os clientes, para o cliente comprar pelo WhatsApp, etc. E ele deixou muito clara essa mensagem de que, por enquanto, o digital aí, o WhatsApp, é uma ferramenta para fazer um contato, mas ainda precisa ser o vendedor ali, precisa estar na ponta lá, depende muito disso. Você também vê isso nos negócios de vocês? Os dados são muito importantes na estratégia, mas ainda no contato com o cliente ainda precisa ser aquele negócio mais pessoal. Exatamente. E eu tenho minhas dúvidas se isso vai mudar e se a gente quer que mude também, né? Então, assim, o WhatsApp é a ferramenta do pecuarista, do agricultor, né? Dos nossos vendedores. Eles usam muito o WhatsApp. Então, as vendas, muitas delas são vendas, cotações, negociações, são feitas pelo WhatsApp. Aham. A nossa estratégia é empoderar nossa equipe comercial com informação, com dados, para que ele consiga fazer essa venda do jeito que ele faz melhor, vender mais, né, com mais margem, né? Então é assim que a gente usa a tecnologia aqui dentro. A gente está usando bastante a tecnologia para precificar também, né? A precificação é um negócio que no setor ela também é bastante rústica ainda e a gente está evoluindo, né? Criamos uma área de pricing aqui no ano passado, que também está aqui comigo e a gente está muito focado em entender as regiões, né? Se tem uma região que é muito competitiva em termos de presença de revendas, por exemplo, é, eventualmente eu não vou ter o mesmo preço nessa região onde em comparação com uma outra região onde tem menos, onde eu tenho um market share muito maior e tal. Então, esse tipo de análise a gente só consegue fazer com os dados na mão. Aham. Legal. E assim, a gente vê um movimento, tá vendo um movimento muito grande nas revendas, principalmente mais voltada a lavouras, né? A agricultura de concentração. Revendas estão fazendo esse movimento também e vocês começaram a fazer na pecuária a mesma coisa. Também está havendo esse movimento muito forte de concentração de revendas na pecuária? Olha, o movimento de concentração da parte de agricultura, né, distribuição de agricultura, começou há mais tempo e pegou um mercado bem diferente do nosso, né? O nosso setor começou mais recentemente, então eu diria que uns 3 anos atrás, só que o setor passou por uma crise muito rápido, né? Então, os últimos 2 anos, né, eu diria que 23 e 24 foram anos muito difíceis, tanto para a agricultura, mas eu vou tentar focar em pecuária aqui. Com a mudança, não só a mudança de ciclo, que já era esperada, né, da pecuária, mas também juntou outras coisas que a gente chamou aqui de a tempestade perfeita, né? Foi talvez a maior, foi com certeza a maior ascensão do preço da arroba, seguida da maior queda da história, né? Isso tem muito a ver com a mudança de ciclo, mas também com a mudança estrutural do setor, com a entrada da China, né? Lá em 2019, após ali a gripe suína na China, dizimando, né, lá o plantel de suínos deles, e eles buscando carne bovina aqui no Brasil, e reduzindo o tempo médio, né, de abate bastante, aqui até pelo boi lá de 30 meses. E então isso mudou a pecuária no Brasil, né, o nível de tecnificação, inclusive, né, a gente precisa tecnificar para conseguir ter um boi mais jovem. E juntou com pós-pandemia, com quebra, né, com guerra na Ucrânia, com essa quebra da cadeia, né, de suprimentos. Então, faltou produto. Depois, quando sobrou o produto, a demanda, né, quando começou a vir o produto, a demanda tinha mudado o ciclo, não tinha demanda. Então, isso teve impacto muito grande, tanto nas fabricantes quanto nas revendas. Então, foram 2 anos muito difíceis. E, obviamente, por que teve um problema, um impacto tão grande nas revendas? Porque o nosso cliente, o pecuarista, estava perdendo dinheiro, né? Então, ele comprou um bezerro lá há 2 anos atrás, 3 anos, muito caro, e agora, quando ele foi vender o boi gordo, estava uma arroba muito baixa. Agora que eu digo no ano passado. Então, Aham. agora
nesse ano, ou finzinho do ano passado, quando deu aquela estilingada na arroba, chegou a 350 de novo, e agora está uns R$ 320, foi quando o pecuarista voltou a estar no positivo, né? E aí isso, obviamente, volta a trazer demanda para as revendas, né? Porque o pecuarista perdendo dinheiro, ele vai, obviamente, restringir compra, restringir investimento, né? Então agora ele começa a respirar de novo, vê que o mundo não acabou, porque parecia que o mundo ia acabar, né, nos últimos 2 anos. E agora, o que é interessante é que a perspectiva é muito boa para pelo menos os próximos 3 anos. Obviamente que é muito difícil falar, né? Tem muita coisa acontecendo no mundo, né? Mas a Sim. perspectiva é muito positiva e de não ter esse solavanco tão grande, né, de queda e aumento de preço de arroba. Legal. E com relação a estratégias para esse setor de distribuição, vocês, obviamente que cada setor, cada país tem uma particularidade, vocês se inspiram na hora de ver estratégias e desenhar isso só na parte da agricultura, como eles fazem para tentar ter ideias para aplicar na pecuária, ou vocês também veem fora do Brasil, vocês estudam estratégias de distribuição que outros países usam, principalmente os grandes aí, né? Sim, é um pouco de cada, né? A gente olha para setores correlatos aqui dentro do Brasil, que já, né, a gente já tem aqui bons exemplos, e a gente olha também bastante lá fora. Então, tem benchmarks nos Estados Unidos, na Austrália, Nova Zelândia, e inclusive a gente tem contato com esse pessoal, né? Conversa, troca ideia. A gente é procurado aqui até pelo tamanho da empresa, por empresas, tanto indústrias quanto parceiros, para trazer tecnologia para o Brasil, né? Então, a gente Legal. tem feito alguns pilotos já aqui. Então, tem lá, vou dar um exemplo, uma startup israelense que tem um software de drones para fazer acompanhamento do rebanho, né? Então, do rebanho da área plantada, né? E temos também tecnologia em nutrição para reduzir tempo e aumentar engorda. Então, assim, tem algumas parcerias que a gente já conversa internacionalmente para trazer para o Brasil. A gente está sempre olhando formas de nos diferenciarmos versus a concorrência aqui, né? Legal. E quais são os principais desafios hoje que vocês enfrentam aí na distribuição? Olha, tem o desafio normal, né, que é a logística, né, no Brasil. A gente é um continente, né, então realmente assim, é muito difícil e a gente atua em lugares remotos, no interior do Acre, interior de Rondônia. A gente tem 40 lojas nessa região e então muitas vezes nas chuvas a gente não consegue chegar no pecuarista, então a gente tem já um calendário que já prevê isso e a gente faz entregas antecipadas e tal, então a logística é um grande desafio. E eu diria que um segundo grande desafio é esse que eu comentei de gestão da carteira, profissionalizar, né, treinar a equipe para a gente conseguir fazer mais com menos, né? Então a gente comenta isso quando nos nossos encontros. Semana passada eu estava em Goiânia e também em Campo Grande, e o nosso papo com os gerentes de filiais é justamente esse. Cara, como que a gente faz para atender um cliente que já é nosso, né? Ele já está comprando na nossa loja e ele está comprando em outra loja as demais categorias. E a gente vende tudo o que ele precisa, né? Como que a gente faz para segurar esse cliente e também para reduzir o nosso churn, né? A gente não deveria Aham. estar perdendo clientes, certo? Então, esse é o grande desafio nosso com a nossa equipe comercial. Legal. E você está na área de marketing também, fazer essa pergunta para você, como é que você vê a questão do marketing para esse cliente final? Você acha que ainda
esse tipo de cliente ainda está olhando muito mais precisa muito mais de uma atenção mais pessoal ali, ou você acha que ele já está mais atento ali e as empresas, vocês têm investido em marketing digital e usar as plataformas digitais para comunicar? Eu queria que você fizesse esse paralelo, usar esse marketing digital versus investir nas feiras, investir no contato mais próximo ali do cliente. Legal, a gente tem que se adaptar à realidade local de cada um dos nossos clientes, né? Então, hoje a gente tem investimentos em marketing digital, mas a gente tem também investimento em carro de som. Tem cidadezinha do interior, e a gente tem loja que o carro de som é algo Tem que ser que... o outdoor, né? A gente tem outdoor, a gente tem carro de som, a gente faz muita rádio. Então, são sempre locais e voltado para aquele público, né? Isso é algo até que muitas vezes eu discuto aqui internamente, que me incomoda a gente usar mídias que são difíceis de mensurar, né, o retorno. Então, a gente tenta sempre focar naquilo que a gente mensura melhor. Mas que nem você comentou, as feiras ainda são algo muito importante para a gente, né? A gente tem lá, por exemplo, em Rondônia, a Rondônia Rural Show, que é a maior feira do setor, que ocorre no final de maio, e a gente está sempre lá, tem o maior stand da feira. A gente leva cerca de 100 vendedores para essa feira, então é uma feira de negócio, para poder atender todos os nossos clientes bem, né? E a gente participa de diversas feiras aí no Brasil todo. Uhum. Legal. Eu até anotei aqui essa daí para ver se eu consigo ir lá. A gente Vale a pena. Rodando o Brasil inteiro aí nas feiras e aí vale a pena conhecer, né? Muito bem. Ô Daniel, como é que você vê aí para os próximos anos aí esse cenário da distribuição? Assim, você vê alguma grande disruptura, alguma coisa assim, pelas novas tecnologias que estão surgindo, ou alguma grande mudança? Olha, eu diria que disruptura, talvez não, mas essa nova demanda da China, a gente vê que ela vai continuar muito forte e talvez até com impulsionado um pouco aí pelas medidas que os Estados Unidos têm tomado aí recentemente. Então, para o Brasil, isso não necessariamente é uma coisa ruim. E algo que o pecuarista já entendeu também na média, obviamente tem vários níveis de tecnificação, mas que a nutrição vai fazer parte cada vez mais, né, da vida da revenda, né? Então, a gente tem uma estratégia de crescer muito em nutrição, né? A nutrição é a maior categoria, né, dentro da cesta de compras do cliente, né, do pecuarista. A nutrição já representa algo perto de 50%, até mais um pouco, né? E quem quiser efetivamente estar muito preparado, né, e atendendo o cliente, vai ter que estar bem posicionado nessa vertical, né, de nutrição, e a gente já tem aí três fábricas, estamos evoluindo para ter mais fábricas. É importante que se tenha fábricas regionais, porque a gente está falando de muito produto de milho, né, na ração, por exemplo. Então, você tem que estar próximo de onde é produzido o milho e próximo do seu cliente, para você, de novo, né, voltando no desafio da logística, a gente não precisar, né, andar muitos quilômetros com um caminhão para entregar esse produto. Legal. E na parte dos pecuaristas, você vê um grande movimento no sentido da técnica ali de produção, aumento de confinamentos e diminuição de pasto? Sim, né, isso já ocorre, é uma tendência secular, né? O confinamento aumentando muito, a área de pastagem ela reduz anualmente e a eficiência vem aumentando cada vez mais. E a gente sabe também que existe uma transição de geração, né? Então, os mais jovens aí, que os pais tocam o negócio hoje, ou os avós, e os jovens estão chegando já, hoje é 2025, né? Então, quem nasceu em 2000, já com internet e tal, já tem 25 anos, está entrando no negócio,
tocando junto, trazendo novidades, né? Então a gente sabe que isso vai acontecer, é uma questão de tempo, está acontecendo. Então acho que é isso. Legal. E você falou que a Pátria tem outros investimentos também no agro, né? Você poderia falar um pouco de quais são os principais segmentos? Sim, então o Pátria hoje é o maior fundo de investimento da América Latina, né? São aproximadamente 50 bilhões de dólares sob gestão. Dentro do Pátria, dentro do Private Equity, né, que é essa parte de gestão de investimentos alternativos, que eles chamam que são essas companhias, a gente tem a vertical de saúde, então tem hospitais, clínicas oftalmológicas, centros de diagnóstico por imagem, e outras áreas de serviço dentro de saúde. A gente tem a parte de alimentos e bebidas, também distribuição bastante forte também. Temos também a Smart Fit, por exemplo, é do Pátria, né, uma das maiores academias aí do mundo. E temos a parte a vertical de agro, que a gente tem a distribuição de insumos pecuários com a Axia, de agricultura, que é a Lavoro. Temos a Alterra, que é a empresa de insumos, né, de bioinsumos. E temos também a Semente São Francisco, né, que foi a última aquisição aí feita a partir de semente de soja. Legal. Maravilha. E, bom, queria que você falasse aí um pouco, Daniel, se fosse falar da sua experiência aí tô falando mais da sua carreira agora, tá? Da sua experiência até hoje aí. Se você tivesse um ou dois aprendizados aí que você teve na sua carreira, na sua trajetória, para compartilhar com a gente aqui, o que você destacaria? Olha, eu acho que a primeira, até um pouco de carreira e um pouco de vida, né? É a resiliência. Eu acredito muito nisso, né? Eu acho que nada bate a resiliência, né? Eu acho que se você tiver um pouquinho de talento, um pouquinho de interesse, né? De dedicação, se você tiver muita resiliência, você vai chegar do outro lado, né? Você vai ter sucesso. É uma questão de tempo. Então, eu acho que a resiliência, e para quem trabalha em agro, eu acho que isso é um recado importante, né? Porque o agro, ele é cíclico, né? Tem momentos bons, momentos ruins, e a gente tem que lembrar nos momentos bons que o momento ruim vai chegar, né? Então, você precisa se preparar para esses momentos. E eu acho que a resiliência te traz isso. Pensar em um segundo aqui, talvez é uma frase que eu brinco com o pessoal da empresa, que eu falo assim, tudo parece fácil até você entrar no detalhe das coisas, né? Então, isso aqui é fácil de fazer e tal. Aí você vai entrar no detalhe e sempre tem um monte de pormenores, um monte de impacto que você não estava olhando e tal. Então, eu falo muito com a minha equipe para a gente sempre entrar muito no detalhe antes de tomar uma decisão, né, e seguir adiante. Boa. E uma coisa que a gente sempre fala aqui no podcast é que a gente também quer levar essa visão do agro para quem é de fora, para quem não conhece. E até compartilhar com você, eu estava visitando uma feira lá em Cascavel esse ano, e aí eu cruzei com uma pessoa que tinha o sotaque paulistano, estava vestido ali, bem vestido também, parecia que estava na Faria Lima, e a pessoa estava falando no telefone, e eu só fiquei ouvindo ali, a pessoa falou, cara, você tem que vir para cá, você não tem ideia, o pessoal de São Paulo não tem ideia do que está acontecendo, do tamanho que é isso aqui, da movimentação e tudo mais. Então eu queria que você falasse um pouco disso também, dessa visão, passar essa visão do agro, né? Vocês têm uma penetração aí no Brasil inteiro, e falar sobre esse potencial do agro e como você enxerga isso também para os próximos anos, né? Até para quem não é do setor, que tenha uma visão mais clara disso. Legal. Bom, eu sou um apaixonado pelo agro, né? Assim, a gente é que eles chamam de powerhouse, né? No Brasil tem uma vocação para o agronegócio, e a gente, se olhar, sei lá, talvez 20 principais commodities ali do mundo, a gente é ou primeiro ou segundo produtor ou exportador, né? E a realidade do agro, quando você começa a viajar
esses últimos 5 anos meus foram viajando o Brasil inteiro, principalmente Centro-Oeste e Norte. Você começa a ver que, bom, mais ou menos 22% do PIB, né, do Brasil é o agronegócio. Eu te conto um exemplo, né? Eu estava uma vez visitando uma cidadezinha no interior do Goiás e eu estava na casa, né, fazendo churrasco lá na casa de um produtor e dono de uma empresa e no condomínio, um condomínio de luxo. Você fala, nossa, né, olha onde eu tô, tem um condomínio maravilhoso. E ele comentou comigo lá que ele tinha pelo menos 6 bilionários naquele condomínio. Que a gente não sabe nem quem é, né, ninguém conhece, mas tem alguns, os caras têm milhares de hectares de terra, planta soja, planta algodão, planta milho, tem mais não sei quantas mil cabeças de boi. E é um Brasil que pouca gente conhece, né? Exato. É isso aí. A gente vai visitando as feiras aí também no Brasil inteiro e vai vendo esse potencial que é incrível, né? E o brasileiro precisa, eu falo sempre isso, que o brasileiro precisa conhecer mais para ter mais orgulho também, né? Porque é o que você falou aí, resiliência. O produtor brasileiro tem que ser muito resiliente. O produtor já tem que ser. Ainda no Brasil, com tudo, com todo o pacote extra que vem junto, tem que tirar o chapéu para essa turma aí, porque realmente não é fácil. Muito bem, ô Daniel, e tem algum projeto novo que você queira comentar, ou alguma mensagem final aqui que você gostaria de deixar para o nosso público? A gente já está encaminhando aí para a parte final do bate-papo. Eu queria agradecer o convite, né? Dizer que estou à disposição. Acho que nossa empresa aqui, a Axia, está muito bem posicionada para atender esse setor, né, em todos os seus stakeholders aí, né? Não só o pecuarista, obviamente, como nosso cliente, mas também nossos parceiros. A gente tem grandes parceiros, né? Que são os nossos fornecedores, grandes marcas, né? Que nos auxiliam todos os dias aí e que a gente está pronto para esse próximo desafio, que é levar aí, ó, os próximos 5 anos, né, a pecuária a um novo patamar através, principalmente, da nutrição animal. Maravilha. Daniel, muito obrigado então por aceitar nosso convite para compartilhar suas experiências, seus conhecimentos. Foi muito bom ter aqui você com a gente hoje. Legal, Fábio, obrigado, eu que agradeço. Muito bem, e agradecemos também os nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui. A gente vai deixar as informações da AgroTravel, da Axia e do Daniel na descrição do episódio, para quem quiser saber mais, entrar em contato. E se você curtiu esse bate-papo e quer continuar se aprofundando em temas do agro, siga a gente no YouTube, no Spotify. Assim você não perde nenhum episódio e fica por dentro das novidades. E não esqueça de compartilhar com os amigos para a gente continuar ajudando a inspirar o agronegócio brasileiro. Muito obrigado e até a próxima!